6h32, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha só, ontem o Tribunal Regional Eleitoral negou o registro de candidatura de Abdala Frache, vice de Rebeca Garcia. Ele foi enquadrado na lei da ficha limpa e agora fica sem poder concorrer ao mandato eletivo por 8 anos. O Pleno do TRE indeferiu por unanimidade o registro de candidatura de Abdala Frache. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o candidato se enquadra na lei da ficha limpa por ter sido condenado por formação de cartel. Ele fica inelegível até 2025. Abdala falou com a imprensa sobre a intenção de não recorrer da decisão. Mas, independentemente disso, nós continuaremos junto com a Rebeca, nós vamos continuar nessa empreitada. O vereador Felipe Souza, do Podemos, será o novo candidato a vice de Rebeca Garcia. Vai dar continuidade a todo o trabalho. Nós acreditamos na mudança, acreditamos no projeto que nós temos para o Amazonas. Além de Abdala Frache, o TRE também negou a candidatura de Liliane Araújo, do PPS, ao governo do estado. Mesmo com as impugnações, os nomes deles estarão nas urnas. Os votos que cada um receber só serão computados caso tenham um parecer favorável no julgamento dos recursos na Justiça Eleitoral. E há poucos dias das eleições suplementares, o Tribunal Regional Eleitoral alerta quanto às atividades que configuram crime eleitoral. Um balanço referente às fiscalizações do TRE foi apresentado ontem. Até o momento, apenas uma irregularidade foi notificada. Apenas uma irregularidade foi confirmada. O carro de som utilizado por um candidato estava em desacordo com as leis ambientais. Os fiscais do TRE dão 3 explicações para esse número tão baixo: o tempo curto de campanha, as regras mais rígidas para a propaganda política desde 2016 e a falta de denúncias feitas pela população. Diversas situações que tornam-se imprescindível a participação da população, tal qual denúncias contra constranger servidores para participar de atividade político-partidária, a utilização de instituições religiosas para a realização de atividade político-partidária. Então é importante que a população, caso verifique, a sociedade verifique que há algum tipo de utilização abusiva dessas instituições, leve isso ao Ministério Público, leve isso à Justiça Eleitoral, a fim de que eventuais responsáveis sejam devidamente punidos. São vários os canais para denúncia, entre eles a ouvidoria do TRE pelos telefones 3632-4499 ou 0800-096-004, o site do Ministério Público Federal através do link Sala de Atendimento ao Cidadão e o aplicativo Pardal, criado pelo TSE e disponível para celulares com sistema iOS ou Android. Vale lembrar que estas eleições suplementares são fruto de uma denúncia de crime eleitoral, que levou à cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. Agora, para as ações surtirem efeito, é preciso que os eleitores tenham provas na hora de comunicar uma irregularidade. Traga esses elementos, essas informações, para que a gente possa providenciar o encaminhamento correto. Ou se nós tivermos que ir até o local para resguardar e fazer cessar aquela propaganda irregular, ou se for um caso dela já tendo ocorrido, de encaminhar para o Ministério Público ele avaliar se é um caso depois de apuração, inclusive de crime eleitoral. Principalmente a compra de voto, né? A troca do voto por algo. Então é importante que eles coloquem isso, porque o eleitor ele tem que ter o direito de votar em quem ele quiser, ele tem o direito de escolher o seu candidato. E é para isso que essa fiscalização existe, para que a gente possa garantir a todos a possibilidade da livre escolha. As fiscalizações vão continuar até 6 de agosto, dia da votação, com o apoio das polícias militar e federal. Para garantir a ordem durante a eleição, o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas durante a votação e apuração. Os locais e período de atuação dos militares vão ser definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E toda eleição acontece a mesma coisa. Falsas mensagens são repassadas dando informações de como anular o pleito. Mas tudo isso não passa de mito. Confira. Mensagens com alertas aos eleitores chegam no celular a todo momento. São dicas sobre como usar o voto nulo, branco e até como supostamente cancelar as eleições. Eu achei bem interessante, né? Seria uma ferramenta para a população tirar os caciques, talvez, né? Que é muito falado, mas eu não sei se é verdade. Levamos algumas dessas informações ao Tribunal Regional Eleitoral. O secretário judiciário explica o que é verdade e o que é mito. Se mais da metade dos eleitores anularem o voto, a eleição é cancelada? Verdade ou mito? É mito. A legislação diz que
será eleito aquele que obtiver o maior número de votos válidos. Então, não importa se mais ou menos de 50% dos eleitores anularem seus votos. A eleição se fará somente com os votos válidos. Os votos em branco são computados para o candidato melhor colocado na eleição. É mito. O voto branco, assim como os votos nulos, eles são igualmente descartados. A eleição só é considerada, só é contabilizada os votos válidos. Então, não vai nem para legenda, nem para partido nenhum. Votos brancos e nulos têm o mesmo valor para a Justiça Eleitoral. Verdade. Tanto os votos brancos como os votos nulos são igualmente descartados. Eles não são contabilizados e não servem para nada. Se uma eleição for cancelada por excesso de votos nulos, os candidatos ficam proibidos de disputar o pleito seguinte. Mito. Isso também não é verdade. Somente não poderá participar de uma eleição o candidato que estiver inelegível por uma sentença judicial com trânsito em julgado. Em caso de dúvida, o melhor é buscar informações nos sites oficiais ou veículos de comunicação tradicionais e evitar repassar mensagens sem antes confirmar se o conteúdo é verdadeiro. E atenção, você que perdeu ou danificou o seu título de eleitor. O prazo para tirar a segunda via do documento para facilitar nos pleitos das eleições suplementares está acabando. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Thea, bom dia. O que é preciso fazer para tirar a segunda via desse documento? Ainda dá tempo para usar nessa eleição? Dá, Adriane, bom dia. Ainda dá tempo sim, mas é um tempo muito curto porque esse prazo termina hoje, quarta-feira, dia 26 de julho. A pessoa que tiver interesse em tirar a segunda via do título de eleitor deve procurar um dos postos de atendimento. O lugar mais correto para você conseguir a informação de onde você pode tirar a segunda via do título de eleitor é justamente a central de atendimento ao eleitor que fica aqui no Tribunal Regional Eleitoral, no Aleixo. Lá você pode se dirigir, você pode levar um documento para identificar que é você mesmo e você pode tirar a segunda via do título de eleitor. É um atendimento muito rápido, né? Claro, apesar da fila, mas é um atendimento onde a pessoa chega, entrega a sua documentação e já sai de lá com a segunda via do título de eleitor com tudo certinho. Para que você possa fazer esse processo, Adriane, é preciso você levar um documento oficial com foto. Pode ser RG, pode ser a carteira de trabalho, pode ser até a Carteira Nacional de Habilitação, mas não pode ser o passaporte, viu? Passaporte não é um documento válido aceito pelo TRE para retirada da segunda via do título de eleitor. Além disso, a pessoa precisa ir até o TRE, precisa ir até o local, o posto onde ele vai tirar a segunda via do título de eleitor, e não é possível você encaminhar uma procuração para alguém e pedir para a pessoa fazer esse trabalho aí, né? O título de eleitor, essa segunda via, ele é muito importante para você ter informações de onde fica a sua sessão eleitoral, de onde você vai votar, né? E onde que é realmente a zona onde você precisa ir durante a eleição suplementar e dar o seu voto para governador e vice-governador. Não é um documento necessário, obrigatório durante o momento da eleição, durante o momento do voto. Na verdade, o que você precisa realmente é uma carteira de identidade, é um documento oficial com foto. Esse é obrigatório para você apresentar, mas é um documento muito importante porque as informações que estão no título de eleitor, caso você precise justificar, caso você não esteja aqui no dia 6 de agosto, por exemplo, no Amazonas, você vai precisar das informações que estão no título de eleitor para fazer a justificativa. Se você não conseguir tirar esse título, essa segunda via agora, você também pode procurar a Justiça Eleitoral, pode procurar o site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral e pegar as informações da sessão e da zona onde você vai votar e no dia da eleição chegar lá com um documento com foto. Agora, não custa nada você se livrar logo desse problema, né, Adriane? Com certeza, né, para não ter transtorno. Apesar que o título de eleitor não é obrigatório no dia que você se deslocar para a sua sessão para votar no dia 6, mas é preciso saber sessão, é preciso ter tudo isso certinho para não ter nenhum tipo de problema, saber a sessão e zona em que você vai votar. Essas informações você consegue no site do Tribunal Regional Eleitoral, mas, por exemplo, às vezes você precisa apresentar esse documento para conseguir um emprego, para aprovação de concurso público, aí não tem, aí se perder esse prazo vai ter uma dificuldade grande. Obrigada, Thea, pelas informações. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quarta-feira.
candidato Amazonino Mendes concede entrevista a jornalistas da Rede Calderaro pela manhã e à tarde estará em campanha pelos municípios do interior. Eduardo Braga almoça em fábrica do Distrito Industrial. À tarde grava programa eleitoral e à noite tem reunião com profissionais de educação na Zona Centro-Sul. Jardel cumpre agenda em Itacoatiara, onde permanece até esta quinta. O candidato José Ricardo faz mini-comício no bairro São Pedro pela manhã e à tarde faz panfletagem em empresa do Distrito Industrial e no bairro Japim. Liliane Araújo faz bandeirada e panfletagem na Cachoeirinha pela manhã. Tem de lideranças na sede do partido e faz nova panfletagem durante a tarde. Luiz Castro faz panfletagem na Avenida Constantino Neri pela manhã. No fim da tarde faz bandeiraço no Conjunto Eldorado e à noite faz caminhada na Ponta Negra. Marcelo Serafim concede entrevistas ao Portal de Notícias pela manhã. À tarde grava programa eleitoral e faz caminhada no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. A candidata Rebeca Garcia se reúne com a equipe durante a manhã e grava programa eleitoral. À tarde tem reunião no CIA. Wilke Barreto faz caminhada no bairro da Compensa no fim da tarde e à noite se reúne com moradores da Cidade Nova 5, na Zona Norte. Agora são 6h44 para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento. Não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Homem de 58 anos foi preso acusado de abuso sexual. Segundo a polícia, pelo menos 4 meninos que têm entre 9 e 15 anos foram vítimas do aposentado, que pagava até R$20 para a prática de atos sexuais. Incêndio atingiu o galpão de uma cooperativa de recicláveis no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. 15 homens do Corpo de Bombeiros utilizaram cerca de 115 mil litros d'água para controlar as chamas que começaram na madrugada. Funcionários do transporte coletivo da empresa Via Verde paralisaram as atividades nesta terça-feira nos bairros Petrópolis, Augusto Montenegro e também no bairro da Paz. 21 mil pessoas foram afetadas. De acordo com os trabalhadores, o protesto foi para pedir melhorias nas condições de trabalho. Depois de aproximadamente um mês sem emitir o passaporte, a Casa da Moeda já retornou a confeccionar o documento. No Amazonas, pelo menos 700 pessoas estão na fila para recebê-lo, mas, de acordo com a Polícia Federal, o atendimento só deve ser normalizado em 40 dias. E quem deseja ter uma oportunidade a mais para cursar o ensino superior pode se inscrever no FIES para o segundo semestre de 2017. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa mais uma vez com a Thea Morel. Olá, Thea. Até quando vão essas inscrições? Conta pra gente. Adriane, essas inscrições começaram no dia 25 de julho e elas vão até o dia 28 de julho, a próxima sexta-feira. O processo é muito simples. O aluno precisa primeiro entrar no site das inscrições, que é o fiesseleção.mec.gov.br. Seleção sem o C cedilha e sem o tio. A partir daí você vai fazer a sua inscrição e depois você vai ter um prazo entre o dia 1º de agosto até o dia 8 de setembro, é um prazo bem grande para poder fazer a confirmação dessa inscrição através do cisfies.portal.mec.gov.br. Quem é que pode participar do FIES, né, do Fundo de Financiamento Estudantil? A gente tem aqueles alunos que no Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, tiraram mais de 450 pontos e não tiraram 0 na redação. Esses alunos precisam estar regulamentarmente matriculados numa universidade particular, num curso de graduação, né? A partir daí, eles podem dar entrada com o financiamento e eles vão receber esse financiamento, né? Uma espécie de bolsa por parte do governo federal a juros muito baixos. E como a gente está sempre falando aqui no Manhã no Ar, essas pessoas só começam a pagar realmente esse financiamento depois que elas já estão graduadas. Nessa etapa do FIES, são 75 mil vagas em todo o território brasileiro, só que para o Amazonas nós temos 2.000 vagas, 2.000 candidatos podem ser beneficiados através do Fundo de Financiamento Estudantil, que é voltado principalmente para aqueles estudantes, para aqueles alunos da graduação que têm aí dentro da família uma renda per capita, né, uma renda da família inteira, uma renda por membro da família de até 3 salários mínimos, ou seja, é realmente para aqueles estudantes que precisam de uma forcinha para concluir a graduação.
Essas inscrições, eu vou repetir para quem ficou um pouco confuso com os prazos, elas começaram no dia 25, vão até a próxima sexta-feira, e no dia 31 de julho já sai o prazo para que você possa aí, a partir de agosto, entrar e confirmar a sua inscrição através do CIS Fiéis. Adriane. Até muita gente confunde FIES, ProUni e outros programas de financiamento ou de bolsa estudantil para a faculdade. Para quem tem filho adolescente, ou para quem está com o filho terminando o ensino médio agora, não viveu esse momento dessas oportunidades de ingresso nas universidades particulares, porque são programas relativamente recentes, né, relativamente novos. E aí é importante ter essa consciência de que hoje o Enem é a principal porta de acesso às universidades, tanto públicas quanto particulares, através de bolsas. E no caso do FIES, você tem que pagar para estudar, né? Você paga, mas não paga como uma faculdade normal, não paga todo mês, paga só os juros e depois tem um período para pagar. Vamos explicar um pouco mais para a pessoa ter uma noção em casa de como funciona esse financiamento de crédito estudantil. Bom, o financiamento ele funciona mais ou menos assim, Adriane. A pessoa está na universidade particular, né? Normalmente ela teria que pagar ali a mensalidade todo mês para continuar na universidade particular. O governo federal, ele banca essa mensalidade. E no fim do curso, ele começa a cobrar isso aí de você quando você já tiver empregado ou quando você já tiver um estágio, sendo que ele vai cobrar aplicando ali uma taxa de juros muito pequenas. Hoje em dia, a taxa de juros está girando em torno de 6% ao ano. E tem até uma novidade, Adriane, a partir de 2018, o governo federal já informou que para esses alunos que têm até 3 salários mínimos de renda per capita na família, a taxa de juros vai ser 0. Então, como é que vai funcionar a partir do ano que vem o FIES? Você faz a inscrição, o governo federal paga a sua universidade e quando você se formar, você começa a pagar, a devolver esse dinheiro. Agora, claro, para aquelas pessoas realmente de baixa renda, para quem se inscrever no ano que vem só, Adriane, em 2018, a taxa de juros vai ser 0. Então, vai ser como se você tivesse feito toda a sua universidade. Quando você tiver empregado, realmente tiver concluído o curso de graduação, é que você começa a devolver esse dinheiro para o governo federal. Tá certo. Pode usar só a última nota do Enem ou dos anos anteriores? Notas do Enem a partir de 2010. Normalmente as pessoas que entram no Fundo de Financiamento Estudantil, Adriane, elas já estão matriculadas em alguma universidade particular. Elas entram justamente para conseguir o fundo ou então elas já podem entrar aí a partir do segundo semestre em uma universidade, né, em um curso de graduação. Então, assim, normalmente as universidades particulares estão aceitando as notas do Enem a partir de 2010. Tá certo. A chance aumenta muito, né? A partir de 400 pontos, a renda per capita de 3 salários mínimos é uma renda até volumosa, né? Que a gente está falando de por pessoa da família, por pessoa que mora na casa. Enfim, essa é uma oportunidade de ingresso à universidade. Muito obrigada, Thea, pelas informações. E a Defensoria Pública do Amazonas vai participar da Semana Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como parte da campanha Coração Azul, que tem como marco o dia 30 de julho, que é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. A programação começa hoje lá no Porto da Ceasa e sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, que tipo de ação vai acontecer aí nessa região da cidade? Oi, Adriane. Então, são abordagens educativas no começo. Às 8 horas da manhã, as equipes da Defensoria Pública e também da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que é a SEJUSC, chega aqui no Porto da Ceasa para fazer uma conversa com as pessoas que trabalham por aqui. Porque a gente sabe que daqui muitas pessoas vão para o interior, fazem passeios turísticos, mas também existe muito turismo sexual por aqui pela nossa cidade, a gente sabe disso. Então, justamente para fazer a erradicação do tráfico de pessoas e também da exploração de crianças e adolescentes, há essa terceira edição do programa Coração Azul. Então, a Defensoria chega aqui para saber os direitos legais dessa vítima e também do que a pessoa vai poder fazer para poder denunciar. Existem vários canais de denúncia, a gente já sabe muito bem. Então, as pessoas chegam aqui, vai haver a conversa, materiais educativos vão ser distribuídos para os taxistas e também para os comerciantes, feirantes e até mesmo para os catraeiros e barqueiros que ficam ali atrás, fazendo justamente essa informação para as pessoas, mas não vai ser só isso não, Adriane. Durante a tarde, mais taxistas vão ser informados sobre essa questão de denúncia. Alguns pontos de táxi vão ser visitados na cidade, não só hoje, mas também durante
toda essa semana até sexta-feira. Muitos pontos de táxi vão ser feitos. Essas informações, por quê? Porque o taxista, ele é uma das principais vias desse turista que chega ou de qualquer pessoa que vai poder fazer esse crime, infelizmente. Antes da gente finalizar aqui, eu vou de novo falar um pouquinho sobre os canais de denúncia que são bastante importantes. Então existe o Disque 100, que é o canal mais importante para a pessoa poder realizar essa denúncia. Tem também no interior do estado, através do telefone 92-3131-2301 e 2302. Lógico, a Polícia Militar 192, e também tem o número para quem está no exterior, o 0800 550 para quem está em Portugal, 900 950 055 para quem está na Espanha e 800 172 211 para quem está na Itália. Então é muito importante, não para quem só está aqui, mas também para quem está em todos os locais, essa importância dessa campanha para as pessoas e principalmente para as vítimas desse crime que é tão bárbaro. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. Ótimo dia para você. Olha, agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante, é um assunto bastante interessante para as mulheres, principalmente. Sabe aqueles pneuzinhos que incomodam bastante? Em especial para as pessoas que já têm uma alimentação saudável, praticam atividade física regular, mas ainda assim elas não somem. São aquelas gordurinhas resistentes que são, de fato, um desafio. Como eliminar? O que temos atualmente na estética que pode ajudar a eliminar essa gordurinha indesejada? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Janaína Libório, que está aqui no estúdio. Então, doutora, tem muitas novidades tecnológicas que podem ajudar a gente a eliminar esse excesso. Com certeza, existem muitas novidades agora, a estética ela cresceu muito e os tratamentos eles podem ser de fato um auxílio para quem tem essa gordurinha resistente, que faz atividade física, que se alimenta direitinho, mas não consegue eliminar. Fica ali aquela regiãozinha do flanco com a gordurinha, o culote, o interno de coxas, que são áreas de fato muito difíceis de se eliminar a gordura. Só trabalha com pelo menos 2 técnicas, né, tecnológicas. Isso, pelo menos. Hoje, o que a gente tem assim, de novidade no mercado da estética? Nós temos um equipamento chamado criofrequência. A criofrequência é um equipamento, essa imagem, aqui, né? Exatamente, esse equipamento é o que nós temos hoje de mais moderno para tratamento de gordura localizada e flacidez. E ele atua simultaneamente nessas 2 queixas estéticas. Então, aquela pessoa, né, que faz atividade, que está com aquela gordurinha localizada, não consegue eliminar, essa é uma tecnologia altamente potente. Se você observar a ponteira desse equipamento, é uma ponteira que é confortável. Ela emite uma energia de aproximadamente 1050 watts de potência, uma potência muito grande para a estimulação de fibras de colágeno, fibras de elastina, no caso da flacidez, e também no processo de gordura localizada, porque é uma ponteira, né, do tipo monopolar. Se você observar, ela é uma ponteira fria que não gera esse incômodo, apesar de ter ali uma temperatura de até 60 graus Celsius, você consegue chegar, né, nos tecidos mais internos para eliminação de gordura, você não consegue sentir esse calor porque a ponteira é uma ponteira resfriada. Então não vai doer? Não vai doer, é um procedimento que não dói. Então, todo mundo que faz gosta muito porque não dói. Além de ajudar na queima de gordura, ajuda também no combate à flacidez, né? Com esses estímulos. Exatamente. Os estímulos, por ser ondas eletromagnéticas de radiofrequência, então também vai atuar de forma simultânea. Esse é o charme, né, dessa tecnologia, que é uma tecnologia muito recente, Adriane. Ela chegou ano passado no mercado, né, e tem feito muito sucesso. Todas as pessoas que estão tratando com esse equipamento têm obtido excelentes resultados. Essa é criofrequência. Criofrequência e tem a criolipólise. Exatamente. Já é outro tratamento. É uma pergunta muito legal essa, porque todo mundo acha que a criofrequência veio para substituir a criolipólise, né? Porque a criolipólise já é mais difundida, já está no mercado desde 2012, né? Começou os estudos da criolipólise em Harvard. Então, é uma tecnologia também avançada, muito boa para eliminação de gordura localizada. E aí as pessoas geralmente acham que, como a criofrequência chegou, a criolipólise já não serve. Errado. Uma tecnologia ajuda a outra, tá bom? Uma não substitui a outra, uma ajuda a outra. Tem pessoas que reagem muito bem à criofrequência, tem pessoas que reagem muito bem à criolipólise. Então, é de acordo com o tratamento que foi indicado para a pessoa. E a criolipólise continua, sim, sendo aí uma tecnologia de ponta. E hoje nós temos diversas formas de aplicação. E temos agora a criolipólise avançada, Adriane, que é uma forma de aplicação diferenciada da criolipólise que a gente consegue ter resultados assim excelentes.
Agora, vamos explicar um pouquinho o que é a criolipólise para quem ainda não conhece esse tipo de tratamento estético, como que funciona? Eu já vi algumas coisas na internet, assim, é mais ou menos uma quebra da gordura que ajuda nessa eliminação para a gente eliminar essas gordurinhas localizadas. Adriane, o que é interessante da criolipólise é que a criolipólise, ela mata a célula de gordura. Ela tem a capacidade de eliminar realmente a célula de gordura porque mata essa célula pelo frio. Então, a gente consegue chegar com a ponteira ali, na hora que nós aplicamos, né, é um equipamento que ele suga a gordurinha para dentro de uma ponteira e a gordurinha fica ali baixas temperaturas mesmo, chega a -5, a -8 graus Celsius. E isso, o que acontece? Esse congelamento da gordura localizada gera uma morte da célula de gordura por um sistema chamado apoptose. O nosso corpo, ele entende que aquela célula não pertence mais a ele e diz, essa célula precisa morrer. Então, a célula morre e o corpo, num prazo de 60, 90 até 180 dias, fica eliminando essas células de gordura morta. Então, esse que é o legal, porque consegue matar a célula e essa célula é eliminada do corpo. Então, por isso que é realmente uma tecnologia de ponta. Muito interessante as dicas. Olha, hoje nós falamos com a doutora Janaína Libório sobre como eliminar a gordura localizada resistente, aquela que não sai, mesmo com atividade física e alimentação balanceada, utilizando técnicas de estética modernas, como a criofrequência e a criolipólise. E se você quiser conhecer mais sobre esses tratamentos e tirar dúvidas, aqui na tela aparece o número da Oligoflora Manaus, que oferece esses tratamentos de forma personalizada, e tem também o Instagram da doutora Janaína, que você pode estar entrando em contato diretamente com ela para esclarecer todas essas dúvidas. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Obrigada, Adriane. E olha só, agora o assunto é esporte. O Amazonas já tem 24 classificados para uma das maiores competições de fisiculturismo da América do Sul, o Arnold Classic. A competição é no ano que vem em São Paulo, mas a preparação dos atletas por aqui inclui uma rotina de treinos pesada na academia. Eles são a perfeita definição de um corpo escultural. Músculos bem definidos, força e, por trás de tudo isso, muita, mas muita malhação. Eles são fisiculturistas. Eu já malho faz uns 5 anos, né? E ano passado eu estreiei no Copa Manaus. Eu não estou nem um ano no esporte, mas é uma coisa assim que eu me identifiquei desde a minha estreia, né? E pretendo continuar. A Aline tem só 22 anos, mas já conseguiu um feito e tanto. Conquistou o 7º lugar no Campeonato Brasileiro da modalidade e é uma das promessas do fisiculturismo amazonense. Assim como ela, outros atletas daqui também se destacam. O Adriano, por exemplo, é o atual campeão estadual na categoria até 1,79 m e 12º no Campeonato Brasileiro. Participo de competições desde 2014, estreiei sendo vice-campeão estadual e desde lá, graças a Deus, todos os campeonatos que eu participo no estado, eu já sou tricampeão estadual, já sou campeão overall em 2015 e agora buscando novas metas, né? Ao todo, 24 atletas amazonenses foram classificados para o Arnold Classic. O evento acontece ano que vem em São Paulo e é um dos mais importantes campeonatos da modalidade. E para chegar ao pódio é preciso muita dedicação. Até porque a avaliação dos juízes da competição é bem rígida. Quem julga os atletas são árbitros formados pela confederação, né? Então eles passam por um curso de 12 horas, né? E depois tem prova. E só arbitra campeonatos nacionais os árbitros que têm cursos nacionais e campeonatos internacionais, como o Arnold, só árbitro que tem curso internacional. Maior promessa do fisiculturismo amazonense, o Maxi sabe que não adianta só pegar pesado no treino com ferro. A coreografia, ou seja, a sequência de poses feitas na hora da apresentação, conta muito. E essa tem sido uma das principais preocupações do atleta. O atleta que abre mão do treino de pose, da coreografia e só deixa para treinar no final, realmente ele não vai fazer uma boa apresentação no palco. E toda a preparação de um ano
vai se resumir aquele momento no palco. Então esse treinamento de pose, treinamento na academia, alimentação, suplementação, é uma soma dos fatores que você tem que apresentar, fazer uma boa apresentação no palco. Até que o Arnold Classic aconteça, alguns desses atletas vão disputar outros campeonatos dentro e fora do Amazonas. A expectativa é que cada disputa sirva como um incentivo a mais em busca de uma boa colocação em São Paulo no ano que vem. Está todo mundo empenhado, treinando forte para isso e, se Deus quiser, o Amazonas vai conseguir chegar bem lá no Arnold. E agora a gente vai para o intervalo e na volta o Manhã no Ar recebe o candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, do PDT. Um instante só, não saia daí.